Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Sou adventista de berço. A minha mãe, ela é adventista desde 4 anos de idade. E quando eu nasci, a minha mãe desejou que eu fosse um pastor, só que ela nunca me disse isso, ela nunca havia me dito isso. Eu sempre fui muito igrejeiro, né? Minha família em si, muito igrejeira. E entre um sábado e outro, entre um programa JA e outro, entre uma Semana Santa e outra, aquilo foi despertando esse desejo pelo ministério, e foi isso que aconteceu, até que chegou num determinado momento e disse: eu estou indo estudar teologia, e saí de Cuiabá e fui direto para o ENA, lá no interior de Pernambuco. E depois de formado já e trabalhando, ela me contou essa história, né, que era um desejo dela ter um filho pastor. Assim que eu terminei o teológico, eu voltei para Cuiabá e fui trabalhar em uma escola, a Escola Adventista do Porto. E no mesmo período eu também lecionava no Colégio Adventista de Várzea Grande. Lecionava nessas 2 escolas. Eu trabalhava no Colégio da Várzea Grande, né? E Paulo chegou como professor no ano de 1990, né? E assim, a gente se conheceu lá. Eu era secretária do colégio e ele como professor. E eu creio que no mês de julho, mais ou menos, a gente começou a namorar no ano de 1990. 3 de julho a gente se casou no cartório e 6 de julho a gente se casou na igreja no ano de 92. E então o tempo foi passando. Depois desse período de magistério, eu assumi a direção da Rádio Novo Tempo em Ilhéus, depois em Salvador, na Bahia. Depois da Bahia eu voltei para Mato Grosso e aqui assumi a direção de uma escola no CPA. E depois dessa escola eu fui para o departamento e já 10 anos de ministério sem ainda experimentar o distrito, sem experimentar a vida pastoral, a vida de um pastor de igreja, não é? E então chegou o momento de assumir o primeiro distrito, que foi o distrito do Porto, aqui em Cuiabá. Uma igreja já bem antiga, uma igreja bem tradicional e que, sem dúvida alguma, foi uma grande escola para mim. Quando sempre a gente vai para um distrito, tem uma igreja feia ou desarrumada, a gente precisa arrumar. É aí a frase icônica dele, né? Se a minha casa está mais bonita que a igreja, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente estava preocupado com outras questões e ele não. Ele estava preocupado com o ambiente que nós pudéssemos nos sentir bem, né? Que é com a casa de Deus. Ele sempre foi um pai muito presente, né? Apesar dos compromissos que ele tinha com a igreja, ele sempre esteve presente em todos os momentos da nossa vida. Mas eu acho que o mais importante que ele deu foi o exemplo. Então, tudo que ele é na igreja, ele é em casa. Ele não tem 2 personalidades e às vezes ele é muito claro, muito evidente, não, deveria ser um pouco menos. Quando nós estamos em família, a gente se diverte muito. Papai parece que é o cara mais bravo do mundo, né? Ele tem uma cara fechada e a voz, mas é totalmente o contrário, totalmente o contrário. E é claro que ele, de primeira instância, ele não causa boas impressões. Porque ele tem aquele jeito, né, mais fechado, mais sério. E eu me lembro como se fosse ontem, que eu cheguei toda animada, né, ali para me apresentar para ele. E eu disse: olá, pastor, me apresentei, disse meu nome, disse assim: eu sou a sua ovelha que mais vai te dar trabalho. E aí ele olhou assim para mim, que aquela voz disse: a ovelha que dá trabalho, eu quebro as pernas. O pastor Paulo, ele formou toda a minha liderança, porque eu estava ali no auge da juventude, eu não sabia muita coisa. Então, tudo que eu sei hoje a respeito de liderar, de cuidar de pessoas, eu aprendi com ele. Diferente de todos os pastores, assim.
que passou pela minha vida ao longo de todo esse tempo. Ele é amigo. Ele é o pastor que ele ouve, que ele cuida, que ele dá conselhos. No ministério você passa por muitas situações. E em todas essas situações você vê o cuidado de Deus com você e com a sua família. Então, durante todos esses anos, eu vi isso de maneira muito clara, como Deus cuidou de mim, como Deus cuidou da minha família e como Deus também cuidou das igrejas por onde eu passei. Olha, o ministério, ele sempre causa muitas surpresas na vida da gente, né? E as alegrias, com certeza, é você ver novas pessoas renascendo para Jesus, né? Muitos batismos realizados, muitos casamentos também, né? Então, assim, coisas boas que acontecem, né? E que a gente fica muito feliz. Foram 36 anos, né, de caminhada e a sensação que eu tenho, por exemplo, hoje é que não fiz praticamente nada, mas eu faria as mesmas coisas. Durante essa caminhada eu tive muitos amigos que me apoiaram, que apoiaram o meu ministério, não é? E eu gostaria de agradecer a essas pessoas e dizer que elas foram importantes nesse trajeto, que elas foram importantes nessa caminhada. Eu dou graças ao Senhor porque a gente não desistiu no meio do caminho, né? A gente continuou nessa jornada e pela graça do Senhor eu quero continuar até chegar à eternidade, né? E eu sei que é fácil, não é? É difícil, é uma luta constante, mas se a gente estiver com Deus, com certeza a nossa vitória será garantida. E eu quero receber essa vitória e a coroa das mãos do Senhor. Bom, eu gostaria de dizer para o Senhor Castilho que você é um vitorioso. Eu sei que não foi fácil, né? Mas ele nunca se deixou se abater. Ele sempre esteve à frente do ministério com muita garra, com muita dedicação, né? E com muita vontade, né? E assim, eu digo para ele que ele realmente é um vitorioso, né? Ter conseguido viver essa vida de cristianismo, uma vida de batalhas, mas conseguiu chegar ao final com vitória, né? E eu agradeço a Deus porque Deus deu força para ele, deu força, coragem e mesmo cuidando do distrito, ele também conseguiu cuidar da família, né? Nos manteve e assim, ele é uma pessoa extremamente dedicada à família e ele sempre pensa no melhor pra gente e a gente agradece por isso, porque ele sempre foi uma pessoa muito preocupada conosco e a gente agradece porque ele nos ama verdadeiramente. Que ele é uma pessoa excepcional, que a batalha ainda não terminou, virão novos desafios. Eu espero que no fim de tudo ele se mantenha em pé, que agora vai chegar um tempo que ele finalmente vai poder ter um pouquinho de descanso, que eu e Karine ainda a gente vai dar um pouquinho de trabalho para ele. E que 3 palavras não conseguem resumir a imensidão do que eu sinto por ele. O eu te amo é pequeno. Eu tenho muito orgulho. É muito lindo ver a trajetória dele como pastor. E tudo que ele o que ele procura fazer dentro da igreja, ele é dentro de casa. Então é muito bonito ver o cuidado que ele tem, não só com as igrejas, mas com as ovelhas dele, né?
E tudo isso eu sinto que também é um reflexo de dentro de casa, né? E se eu pudesse dizer algo assim para eles, eu diria que eu vejo Jesus em cada um dos 4. Eu vejo Jesus na prof, com a liderança dela, né? Amável, sábia, resiliente. Eu vejo Jesus na liderança do meu pastor, de amizade, de cuidado, de dureza também. E eu vejo também Jesus na vida das meninas, porque elas são as irmãs que eu ganhei de presente. Hoje, né, a gente sabe que pode contar com eles. Então, eles têm um pedação do meu coração e eles me ajudaram a construir a minha história. Então, eu amo eles demais, demais, demais.